estamos começando o programa Mercado Imobiliário. Eu sou Gabriele Machado e trago para vocês muitas notícias, dicas e informações sobre o mercado imobiliário de Passo Fundo e região. Apesar da grita, tem dinheiro rolando por aí. Em São Paulo, uma incorporadora oferece estúdios de 45 metros quadrados a R$ 1 milhão e mais da metade das unidades já estão vendidas. O condomínio, localizado em zona nobre da capital paulista, oferece a seus moradores elevadores com vista panorâmica, spa, sky pool, bicicletas e bar na cobertura, entre outras comodidades. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que cria a figura do corretor de imóveis associado. O texto altera a lei que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, para permitir que os corretores se associem a imobiliárias sem vínculo empregatício, mediante contrato específico registrado no Sindicato dos Corretores. O texto agora seguirá para análise no Senado. Devido ao alto custo da construção em alvenaria, em certas regiões do Brasil, o governo federal autorizou a utilização de madeira em moradias, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A autorização é válida apenas para a região norte. As casas serão destinadas a agricultores, familiares, pescadores artesanais, trabalhadores rurais, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e indígenas que ganhem até R$ 1.600. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida deverá ser lançada em breve. Pessoas que vivem em situação de coabitação, ou seja, aquelas que dividem com outras famílias o imóvel, ou ainda que tenham um ônus excessivo de aluguel, ou seja, quando o gasto da locação impacta muito na renda mensal, também serão beneficiadas. A Câmara Federal está analisando um projeto que concede aos corretores de imóveis inscritos no Cresci o direito de adquirir automóveis destinados ao seu trabalho com a redução do IPI. Se a medida for aprovada, a isenção valerá para veículos de fabricação nacional, com motor de até 2.000 cilindradas, com no mínimo 4 portas, movido a combustível renovável ou com sistema flex. O condomínio Tree House, em Singapura, entrou para o Guinness Book com o maior jardim vertical do mundo. Com mais de 2.000 metros quadrados de área verde, a estrutura tem função estética e ambiental. De acordo com a empreiteira responsável pela construção, o sistema hidráulico por trás do jardim possibilitará uma economia anual de mais de 1 milhão em energia e água. O condomínio também inclui janelas de redução de calor e sensores de movimento para ativar as luzes automaticamente ao longo das instalações, evitando assim o desperdício. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU deve ser rateada entre o vendedor e o comprador do imóvel na exata proporção dos meses em que cada um teve a posse do bem. A cláusula que em contrato de promessa de compra e venda impõe ao comprador a obrigação de pagar todo o IPTU do ano em que o imóvel foi negociado vem sendo considerada abusiva pelo Poder Judiciário. A empresa Embraed, de Balneário Camboriú, encerrou com chave de ouro a campanha denominada A Grande Virada. Reunindo mais de 1.000 corretores em um resort da propriedade do grupo, a construtora distribuiu 30 automóveis para os profissionais que mais se destacaram em vendas e ainda sorteou um Jaguar 0 km. Não faz muito, o dono da empresa faleceu tragicamente. De acordo com o FMI, no ano passado, o preço dos imóveis subiu em 33 dos 51 países analisados, incluindo o Brasil. Em alguns lugares, a alta decorre da recuperação pós-crise econômica de 2008, mas em outros pode indicar a formação de bolhas. O indicador utilizado pelo FMI para monitorar o mercado imobiliário está em elevação há 7 trimestres consecutivos. Embora a corretagem esteja regulada nos artigos 722 a 729 do Código Civil, é certo que ela também se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Há, porém, uma exceção. As relações locatícias não estão subordinadas a nenhum dos códigos, mas sim à lei do inquilinato. Lembrando que o corretor, pessoa física ou jurídica, que administra a locação, não o faz em nome próprio, mas sim por procuração do locador. No próximo bloco, nós vamos conversar com Carlos Alceu Machado, sócio proprietário da Master Imóveis. Não sai daí!
concretizando sonhos em realidade, a Morando e Beltrame projeta e executa empreendimentos comerciais e residenciais sempre visando o cliente e suas necessidades. Com foco em inovação e tecnologia, a empresa planeja com sustentabilidade e responsabilidade, prospectando um futuro sólido junto ao mercado imobiliário. 33 35 2508 www.morandoebeltrame.com.br. A emoção de conquistar tudo que você sempre sonhou. O seu espaço, o seu lugar, do jeito que você planejou. Seja bem-vindo, pode entrar. Venha conhecer seu novo lar. Como é bom ter tranquilidade, sentir que aqui tem felicidade. Master Imóveis, Shopping Bento Brasil, Passo Fundo. Tradição aliada à modernidade há mais de 35 anos no segmento da construção civil. A Balém Arquitetura e Engenharia projeta e constrói residenciais, comerciais e industriais para Passo Fundo e região. Contando com um portfólio de imóveis clássicos e inovadores, a empresa se faz presente em vários pontos da cidade. Arquitetura de interiores, projetos de paisagismo, representações gráficas através de perspectivas eletrônicas e avaliações também fazem parte dos nossos serviços. Acesse nosso site e confira construtorabalém.com.br. Voltamos ao programa Mercado Imobiliário. Nosso convidado de hoje é o advogado Carlos Alceu Machado, pós-graduado em Direito Imobiliário e diretor da Master Imóveis. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, estamos aqui à disposição. Tá, joia. Dr. Carlos, sabemos que hoje, apesar das relações locatícias serem muito comuns e a maioria das pessoas já ter passado por isso, ainda há uma falta de conhecimento em muitas coisas. E principalmente agora, quando temos vestibular, quando começa a se agitar esse mercado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Ok, locações é um assunto sempre pertinente. Doutor, num primeiro momento, a pessoa gostaria de deixar o seu imóvel para alocar. Quais são os documentos necessários? O que precisa? Basicamente, o locador precisa, junto à imobiliária, entregar as chaves do imóvel. Muita gente acredita que tem que fazer alguma prova de propriedade, alguma coisa mais, o que não é bem o caso. Porque, na verdade, locador não necessariamente é o proprietário. Locador é quem detém a posse do imóvel. Então, o usufrutuário, por exemplo, é um caso bem típico. Ele não é o proprietário, mas é ele quem pode locar. Então, o que a imobiliária, de uma forma geral, exige? Que a pessoa que deseja alugar o imóvel detenha as chaves do imóvel, para entregar para a imobiliária. Evidentemente que se ela for também a proprietária, o que é que se pede? A matrícula do imóvel, para que as coisas correspondam documentalmente àquilo que está sendo demonstrado do ponto de vista da posse. Hoje em dia, quais são os tipos de garantias que quem deixou o imóvel, que aquele locador vai ter com relação à imobiliária, com relação ao recebimento dos aluguéis? A Master, do ponto de vista do locador, aquela pessoa que entrega o seu imóvel para alocar a terceiros, tem garantia de recebimento do seu aluguel, garantia do recebimento do condomínio, garantia do recebimento das taxas relativas ao imóvel, energia elétrica, água, etc. Bem, isto tudo está relacionado ao contrato de administração que o locador firma com a imobiliária, mediante o pagamento de uma taxa mensal, que varia de 10% a 15%, dependendo das condições em que este imóvel é alocado. Isso dura durante todo o contrato, doutor, é por um tempo determinado? O contrato de administração firmado entre a imobiliária e o locador dura normalmente durante todo o tempo da alocação do imóvel. Agora, então, a parte mais difícil, né, é que as pessoas têm mais problemas. Bom, vamos lá, então, locar esse imóvel, vamos na imobiliária. O que precisa de documentação, doutor Carlos? A gente sabe que hoje a locação de um imóvel não é tão fácil como era antigamente, né? Que hoje as imobiliárias, até para garantir, então, o seu locador, fazem algumas restrições e pedem alguma documentação que algumas vezes fica um pouco complicado aí para esse locatário. Como fica hoje? É fato. Nós hoje estamos diante de alguns procedimentos que, normalmente, quem é de fora acaba não conseguindo cumprir exigências para alocação. O que nós temos hoje no mercado disponível?
para aquelas pessoas que têm interesse em alugar um imóvel e evidentemente, tem que prestar algum tipo de garantia. Nós temos a garantia fidejussória, como se usa, a expressão que se usa em direito, que na verdade é a tradicional fiança prestada por terceiros, ou seja, amigos, conhecidos, pessoas a quem que você vai pedir um favor especial de assinar ali embaixo no contrato de locação. Nós sabemos que é um procedimento às vezes chato, né? Nós sabemos também que não é o caso da Master, mas que muitas imobiliárias não aceitam inclusive fiador de outras cidades, o que acaba complicando realmente a vida de quem vem de outro local para trabalhar. Só vem trabalhar, vem estudar e os parentes e os conhecidos são de fora. Como é que a pessoa vem estudar e trabalhar, ou trabalhar em Passo Fundo, e vai conseguir algum fiador em Passo Fundo? É bem complicado. Essa lei que proíbe a penhora do imóvel residencial do devedor. Bem, com esta... Porque a lei é uma, né, doutor? Mas os entendimentos costumam mudar com o decorrer dos anos, vamos dizer assim. Exatamente. A lei diz uma coisa, dali a pouco a jurisprudência passa a entender que não é bem assim, e começa aquela discussão e lá adiante aquela garantia deixa de ser garantia. Se a pessoa não está com este fiador, com 2 imóveis e apenas com um, e de repente a jurisprudência passa a entender que este um não pode ser penhorado, na verdade o locador não tem mais garantia nenhuma. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique aí. A emoção de conquistar tudo que você sempre sonhou. O seu espaço, o seu lugar, do jeito que você planejou. Seja bem-vindo, pode entrar. Venha conhecer seu novo lar. Como é bom ter tranquilidade, sentir que aqui tem felicidade. Master Imóveis, Shopping Bento Brasil, Passo Fundo. Titanium Tower, um edifício para marcar a história de Passo Fundo. Um empreendimento único que conjuga uma ótima localização com um projeto arrojado e sofisticado. Uma belíssima torre comercial com localização privilegiada e acesso facilitado. Perfeito para trabalhar, perfeito para investir. Entre em contato e verifique as unidades disponíveis. Estamos aqui com o Dr. Carlos Alceu Machado, advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário e diretor da Master Imóveis. Dr. Carlos, estávamos falando então sobre garantias de locação, falávamos de fiança. Quais são as outras garantias de locação existentes no mercado? De fato, comentamos até agora apenas a fiança, porque a fiança ainda é no Brasil inteiro a forma mais tradicional de garantia, que todo mundo entende o que seja uma fiança. Tá? Então, as últimas estatísticas apontam que praticamente 2/3 das locações no país são garantidas por fiança. Ou seja, é o instrumento ainda mais utilizado. Mas, por exigência do próprio mercado, por isso tudo isso que nós já conversamos antes, de repente pela própria impossibilidade da pessoa conseguir fiador, o mercado, de algum tempo, lançou outros tipos de garantia que não envolvem fiança propriamente dito. Uma é o seguro-fiança. O que é o seguro-fiança? É uma garantia dada por uma empresa seguradora ao locador de que o inquilino cumprirá as suas obrigações contratuais. Quem contrata, doutor? É o inquilino ou a imobiliária esse seguro? Quem contrata, na verdade, acaba sendo a imobiliária, mas baseado no critério de escolha do inquilino em relação ao seu cadastro. Então, a seguradora, qual é o papel dela? Ela elimina a pessoa do fiador, mas não elimina a pesquisa cadastral do inquilino. Ou seja,
um inquilino negativado em órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, não conseguirá fazer o seguro-fiança, porque a seguradora irá negar o seguro. Não que a imobiliária irá negar, mas a seguradora. Exatamente. Então, não basta o candidato inquilino dizer, não, eu estou com problema no SPC, no Serasa, etc., eu não consigo fiador, eu vou contratar o seguro-fiança. Não irá conseguir, porque a seguradora faz essa pesquisa, como a imobiliária também faz, para aceitar a contratação do seguro. Este seguro-fiança cobre eventual inadimplência de aluguel, de condomínio, de taxas condominiais, cobre inclusive a possibilidade do inquilino sair do imóvel e deixar alguma coisa estragada, a própria pintura do imóvel. Então, este seguro-fiança tem um leque bastante grande, onde o proprietário fica razoavelmente garantido. Na minha opinião, ainda um pouco menos do que a fiança propriamente dita. Mas é um instrumento bastante útil, vem sendo utilizado também no Brasil inteiro. Hoje nós temos alguma coisa de 20 e poucos % das locações garantidas por seguro-fiança. Deixa o inquilino, principalmente esse que nós falávamos agora, né, aquele que vem de fora estudar, trabalhar, numa situação mais confortável. Porque se ele não tem problema de negativação de crédito, ele vai conseguir fazer o seguro, não vai precisar estar pedindo favor a ninguém, e evidentemente vai pagar compromissos em dia, devolução do imóvel, de acordo com o termo de vistoria, ele receberá todo o seu valor de volta. Com um pequeno senão, a correção monetária paga no título de capitalização normalmente é inferior ao que o mercado paga. Então, ele realmente acabará não recebendo tudo aquilo, por exemplo, que receberia se tivesse com dinheiro numa caderneta de poupança. Dr. Carlos, alguma consideração final? Essas, na verdade, me parecem, ficou previsto que nos contratos de locação sem nenhum tipo de garantia, qualquer atraso no pagamento dos aluguéis pode motivar uma ação de despejo, e nessa ação de despejo, o Poder Judiciário pode conceder uma liminar de desocupação em 15 dias. Isso tem funcionado, Dr. Carlos? Este é o problema. Esse é o problema. Claro, o locador, para fazer esse tipo de contrato, tem que acreditar que isto ocorrerá. Porque, caso contrário, ele vai ter um problema na mão, né? Ele vai ter um inquilino dentro do seu imóvel sem nenhum tipo de garantia. Tá bom, então, Dr. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigado, parabéns ao programa do Mercado Imobiliário. Obrigada. Estamos encerrando mais um programa Mercado Imobiliário. Vejo você semana que vem no canal 26 da NET.